Olá a todos, então vamos começar agora a estudar a primeira parte, das aulas de Fisiologia Humana. E inicialmente eu queria explicar um pouquinho para vocês, a gente estudar um pouco o que é a Fisiologia Humana. Então a Fisiologia Humana é a ciência que busca compreender e explicar a função do corpo humano. E como os mecanismos encontrados nesse local, nos diferentes sistemas e órgãos do nosso corpo, funcionam para manter o seu funcionamento adequado, garantindo o que a gente chama de homeostase corporal, ou seja, o equilíbrio do nosso corpo, a boa saúde. Então, a primeira coisa que a gente também deve estudar um pouco, e pensar é qual é a diferença de fisiologia para fisiopatologia. Então, a fisiologia, ela estuda o funcionamento de um órgão, do sistema. Por exemplo, a fisiologia da parte urinária, da parte renal. Agora, a gente sabe que alterações renais causadas por doenças, como no caso diabetes, ele pode levar a respostas compensatórias que levam ao aumento da pressão arterial. E isso pode levar ao dano a outros sistemas. Nesse caso, a gente está estudando uma doença e já não é mais a fisiologia, é a fisiopatologia. Na fisiologia, a gente vai estudar mesmo como funciona o sistema em si, sem doença. Certo? Então, quando ocorre uma ruptura do estado, ou seja, a perda desse estado de homeostase, do bom funcionamento do órgão, como o coração ou o sistema nervoso, devido a uma hemorragia, alguma coisa, ou devido, como está mostrando aqui no coração, algum bloqueio da passagem sanguínea, então, quando ocorre essa ruptura do estado de homeostase, pode surgir então as doenças, doenças cardíacas, doenças também do sistema nervoso. Na disciplina então de fisiopatologia será estudado como ocorrem as doenças e lesões após alterações dos processos fisiológicos. Então, por isso que é interessante inicialmente a gente estudar a fisiologia em si e depois então estudar a parte das doenças, porque a gente entendendo como funcionam os órgãos, funcionam os sistemas, os tecidos e assim por diante, a gente vai conseguir entender como eles vão então estar alterados em processos de doenças. Então, uma coisa, para a gente começar a estudar agora a fisiologia mesmo, a gente sabe que as células, individuais, como está mostrando aqui nessa imagem, elas formam os tecidos, os órgãos, os sistemas de órgãos do nosso corpo humano, como por exemplo o sistema renal, e assim por diante. E essas células, elas estão unidas entre si, mas também estão banhadas, estão imersas ali por um líquido chamado de líquido extracelular. E esse líquido, ele está composto por diferentes íons, como sódio, potássio, cálcio. Além disso, tem nutrientes também, como a glicose, aminoácidos e tal. Então, o líquido extracelular que está em torno dessas células, ele é controlado de forma precisa para manter essa homeostase, esse equilíbrio. Então, todos os órgãos do nosso corpo, os sistemas, eles estão unidos tentando manter essa homeostase, tentando manter o controle desse líquido extracelular, que é muito importante para o funcionamento de todos eles. Então, essa função, depende da ação conjunta de todo o corpo humano. Então, basicamente, a gente sabe que a homeostase é a manutenção da composição do meio interno de forma quase constante, Claro que às vezes oscila um pouco essas concentrações de íons e de outros solutos, como a glicose, mas a gente tende a manter uma concentração constante. Então, a gente vai estudar em fisiologia humana como os diferentes órgãos e tecidos do corpo ajudam a manter essa homeostase. Como, por exemplo, a glicose, a gente sabe que o valor normal é mais ou menos 90 miligramas por decilitro. Tem uma faixa normal ali de 70 a 115, Mas o nosso corpo ele tem que tentar manter esse valor médio ali, ou essa faixa normal, dependendo, do estado que ele está. Então, a gente vai estudar quais são os sistemas que ajudam a manter essa homeostase, como o sistema nervoso, que é muito importante para o controle muscular, para o controle também de funcionamento de diferentes órgãos do nosso corpo, o sistema musculoesquelético, que permite o movimento do nosso corpo, o sistema cardiovascular, que realiza todo o bombeamento de fluidos, do sangue dentro dos vasos, além dos batimentos cardíacos para isso, O sistema respiratório que vai prover, então vai trazer oxigênio e vai colocar para fora o CO2. O sistema gastrointestinal que vai fazer a digestão dos nutrientes que a gente ingere, a absorção, e vai jogar então esses nutrientes no líquido extracelular para eles serem absorvidos.
o sistema urinário, que é muito importante para retirar, né, compostos que podem, por exemplo, estar em excesso ou está alterando ali o sistema, né? Além disso, ele realiza controle do nosso pH e a gente vai ver as outras funções também. O sistema endócrino, que controla todo o nosso metabolismo, né, através dos diferentes hormônios. O sistema reprodutor, que é muito importante para gerar novos seres, novas células que vão também garantir, né, essa manutenção da homeostase. O sistema imunológico, que vai realizar a proteção do nosso corpo, né, junto então com o sistema tegumentar, que principalmente é a pele, que realiza também proteção, manutenção da temperatura corporal. Então, ao longo dessas aulas, que serão muitas, né, mas sempre aulas curtas, a ideia é não passar de mais ou menos 7, 10 minutos, a gente vai estudar todos esses sistemas. E além disso, existem os sistemas de controle. Os sistemas de controle que estão dentro desses sistemas que eu mostrei para vocês vão auxiliar então a manter essa homeostase corporal através do sistema de feedback negativo, geralmente, ou feedback positivo, que também é chamado de retroalimentação negativa ou retroalimentação positiva. Por exemplo, quando ocorre um aumento da pressão arterial, os barorreceptores, que são receptores que percebem que essa pressão aumentou, eles vão disparar maior número de potenciais, de sinais nervosos, indicando que a gente tem que reduzir essa pressão arterial. Então, ele indica que aumentou demais, então tem que ser feita uma retroalimentação negativa, né? Então, o controle da pressão arterial pelo uso de barorreceptores carotídeos é um feedback negativo. Já o feedback positivo, a retroalimentação positiva, a gente pode estudar um exemplo desse sistema de controle quando ocorre a entrada de sódio através dos canais de sódio dependentes de voltagem, os NAVs, durante o potencial de ação, durante a fase que a gente vai estudar de despolarização do potencial de ação. Então, nesse caso, quanto mais sódio vai entrando, mais sódio vai entrando e assim por diante. Então, é um sistema positivo e mais sinais nervosos vão sendo gerados. Então, para terminar essa nossa primeira aula, né, que é só uma introdução sobre o que é a fisiologia, os sistemas que a gente vai estudar, as imagens foram geradas pelo biorender.com e a gente usou então como material de apoio o capítulo 1 do livro Guyton, né, de 2021, além de outros materiais, né? Então, até mais, até a próxima aula. Bons estudos!